Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Salmos 29, versículo 1 e 2. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, de maneira especial, sou do senhor Orlando Lopes, o senhor Gustavo Sim, Eric Sim e Cláudio Sim. Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 16 de julho de 2018. Ofícios número 207, 208 e 209, de origem executiva, encaminhando projetos de leis em regime de urgência. Projeto de lei número 94 de 2018, que altera a lei número 2.305 de 1990 e dá outras providências. Projeto de lei número 95 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dá outras providências. Projeto de lei número 96 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ditar o convênio número 39 de 2007, firmado com o Tribunal de Justiça, para a nomeação do oficial de justiça ad hoc para cumprimento de citação nos executivos fiscais do município de Canoinhas. Ofício número 0123/2018, do gabinete do deputado federal Marco Tebaldi, comunicando recursos de emenda parlamentar. Ofício número 196 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao ofício número 144 de 2018, da Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 166 de 2018, do gabinete do deputado estadual Antônio Aguiar, sobre a Agência Transfusional do EMOSC. Projeto de lei número 097 de 2018, que autoriza custear despesas e dá outras providências. Ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei número 34 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas, estabelece o selo Lucas Begales Amora e dá outras providências. Para a segunda votação, o projeto de lei complementar número 007 de 2017, que regulamenta a comunicação de controle interno previsto no parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Orgânica do município de Canoinhas. Primeira votação, o projeto de lei número 89 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dá outras providências. O projeto de lei número 87 de 2018, que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos no ambiente das escolas públicas municipais, visando o cadastramento e o recrutamento de possíveis futuros clientes de seus serviços. Indicações. Indicação número 215 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, o conserto com massa asfáltica de um buraco na rua João da Cruz Krailin, próximo ao Hospital Santa Cruz. Indicação número 216 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, para que sejam substituídas lâmpadas queimadas na rua Lourenço Wrubleski, na lateral do cemitério municipal. Indicação número 217 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, o patrulhamento, cascalhamento e limpeza de valas na estrada de Forquilinha, que dá acesso ao viveiro de mudas do senhor Cavaleiro. Indicação número 218 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, o patrulhamento, cascalhamento e limpeza de valas na estrada geral da localidade de Forquilha, próxima à residência do senhor Ivo Adamski.
Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chico Mineiro. Palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, senhor Orlando Lopes, família Sim, sejam bem-vindos. Sobre minhas indicações aqui, aproveitando o embalo, já que as máquinas estão nessas proximidades, inclusive foi retirada de algumas jardas de cascalho, solicitei então para que desse uma olhada com carinho, porque nesse trecho ali que pega da BR, na SC 477 até Arroios, estava um pouco tão difícil. Estive lá no sábado à noite e o pessoal já estava trabalhando lá e a gente ficou feliz. No domingo encontrei o seu cavalheiro e ele insistiu e pediu, tomara que não fique a nossa, porque é uma estrada que não é a principal, e sim uma estrada municipal, mas ele precisa tanto nesse trecho aí. E sobre a resposta sobre o ofício, sobre o ofício 166, no gabinete do deputado Aguiar, eu queria, se possível, uma cópia desse ofício. O senhor tem aí? Então, beleza. Seria, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente. Palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite a todos os colegas vereadores, vereadoras, aos amigos canoenses que nos prestigiam, funcionários da casa, internautas. Vereador Chico, esse ofício, acho que seria interessante que fosse lido, né? Então eu vou fazer a leitura e também fazer um comentário. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, é com muita alegria e satisfação que venho comunicar que foi aprovado pela Vigilância Sanitária de Santa Catarina projeto de implantação no Hospital Santa Cruz da Agência Transfusional do Hemosc de Canoinhas. Após muita luta e empenho desse parlamentar, essa foi mais uma conquista em benefício do povo do Planalto Norte do Estado. Cordialmente, deputado Antônio Aguiar. Não vou dizer que não teve luta do deputado, que até deve ter tido, mas eu também quero puxar um pouquinho da brasa para o nosso assado, porque essa casa aqui foi bastante firme, inclusive com o deputado, que havia aqui anunciado que na próxima segunda estaria aberto o Hemosc, e passou aí umas 250 segundas, e agora que foi aprovado a questão aí pela Vigilância Sanitária, para que possa, de uma vez por todas, o Hemosc voltar para Canoinhas. Isso, infelizmente, eu tinha adotado um perfil anticríticas a esse cidadão, mas isso mostra, mais uma vez, que ele fala o que bem quer e aí depois assina um papel dizendo que depois de muita luta, aquela segunda-feira que ele havia dito já não existe mais e agora foi ele o responsável novamente pela reabertura do Hemosc. Talvez até ele tenha mandado um ofíciozinho lá para o governador e tal, mas eu não acredito e não vi empenho de verdade desse deputado. E ele andava por aí, parece que tirando sarro da questão da gerência da saúde, né, que eu fui uma das pessoas que comuniquei a volta da gerência, e claro que ela não está 100% ainda funcionando, mas toda semana, eu acho que o Abel não aguentava mais olhar meu número tocando, não aguentava mais olhar para a minha cara, nem os representantes que eu tenho lá em Florianópolis, para resolver o assunto, né? Não foi no momento imediato que aconteceu, mas eu não fiquei enrolando ninguém aí por bastante tempo, que foi o que esse cidadão fez. Então, eu gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores, não o vereador Paulinho, porque eu só sou uma voz aqui, junto dos meus colegas, que em nenhum momento dormiu no ponto. Nós ficamos em cima, questionamos, cobramos de todas as autoridades possíveis. Então, essa é uma luta nossa e, acima de tudo, uma luta da população que comprou essa ideia, né? Às vezes a gente lança um debate aqui que a população não se apega naquilo. E aí não tem aquela força para as coisas acontecerem. Mas, acima de tudo, não só a Câmara, os canoinhenses estão de parabéns. E esse senhor, se interferiu em alguma coisa, não fez mais que a obrigação dele de deputado, que não deveria nem ter deixado fechar. É fácil ficar dizendo que
de Canoinhas, que em Canoinhas teve o maior doador de sangue do mundo, enfim, mas na hora de usar a força política para não fechar uma instituição tão importante, não sei o que ele estava fazendo. Então, eu gostaria de fazer essas considerações para que aqui o pai da criança não seja, mais uma vez, essa pessoa, e não precisa ser eu, não precisa ser o vereador Coronel Mário. O verdadeiro pai da criança é o canoinhense, são as pessoas que foram às ruas e pediram para que essa instituição voltasse ao município. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Boa noite ao Cláudio e seus filhos, ao senhor aqui presente, obrigado, aos colegas vereadores e vereadoras, aos internautas, aos assessores da casa. Meus parabéns, vereador Paulinho, por ter colocado essas palavras, corroboro inteiramente com isso, porque se houvesse empenho desse parlamentar, não teria nem chegado a fechar o EMOSC aqui em Canoinhas, a Regional de Saúde, da Educação, enfim, tantos órgãos foram fechados aqui. E, como o senhor muito bem disse, nós, do Legislativo, que batalhamos, lutamos, fomos insistentes para que tivéssemos este retorno, esta reabertura até, inclusive, de uma agência transfusional. Então, não há pai da criança. Existem pessoas que lutaram para resgatar uma unidade de saúde que compromete-se com a dignidade daqueles doadores de sangue aqui de Canoinhas, enfim, de toda essa história que a gente vem discutindo há mais de um ano. E, então, não tem pai da criança. Nós fomos atrás, esta casa, todos os edis se empenharam para que isto acontecesse. Então, nós estamos numa época aí que várias coisas vão surgir e, imagine, né, ele vai ter muitos filhos ainda até as eleições. Era isso. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Só gostaria de justificar a minha indicação. Mais uma vez, eu havia formulado um requerimento para, na medida possível, fosse procedido um estudo para a eliminação, ou melhoria, ou menos, da eliminação lá do cemitério municipal. E hoje eu pedi para colocar novamente algumas lâmpadas queimadas ali na Lourenço Bruleschi. Novamente, vereador Célio, fui procurado por pessoas com túmulos depredados. Lá é escuro, eu não consigo entender. O marginal atrás de uma pedra de crack, ele acaba furtando uma placa lá que é de latão, nem de bronze, não é, enfim, e causa um sério dano. Não é a questão financeira só que está em jogo, mas a questão moral, a questão familiar, a questão que compromete isso. Então, eu vou conversar com o prefeito sobre isso. Eu sei que tem um custo para colocar a eliminação lá, mas alguma medida tem que ser adotada, até mesmo porque os portões são fechados, a Polícia Militar não pode entrar no local, vai ficar difícil, está fechado aquilo lá. E tem pessoas à noite, eu passo, eventualmente, meu caminho para casa, tá? Eu paro às vezes ali, tá? E a gente vê movimentações dentro do cemitério. Pois não, vereador Edmilson? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras que nos assistem. Eu não ia me manifestar, mas pela sua fala e pela sua indicação, quero parabenizar e dizer ali, senhor presidente, que é lamentável o que tem ocorrido. Eu, aos domingos, eu costumo, sempre vou na missa, na igreja matriz cedo, e quando eu venho, saio da missa, eu vou no cemitério, sempre fazer uma oração no túmulo do falecido meu pai. E agora, 2 semanas atrás, nós chegamos no túmulo, roubaram a placa, né, do nome, vaso de flores foi roubado. Eu olhei nos túmulos ao lado também, estava eu com a minha mãe, né, fazendo a oração, diz assim, nem após a morte a pessoa não descansa, ainda tem ladrão que vai lá no cemitério fazer vandalismo. Eu não ia me manifestar, mas eu parabenizo o senhor, e o senhor foi feliz ali. Eu já tinha até pensado em fazer conversar com o senhor, falar com o prefeito, vou colocar segurança no cemitério, fazer iluminação, como o senhor bem citou aqui. Mas é triste, nós ficamos chocados, eu com a minha mãe, sabe? E não é a primeira vez. Isso foi questão agora, 2 semanas atrás. Só deixaram a foto e não tiraram. Então, realmente, eu parabenizo o senhor pelo requerimento e
e eu acho que tem que ser tomada alguma providência. Vereador Edmilson, esse requerimento eu já havia formulado, tá? Eu só fiz a indicação para a questão da melhoria da iluminação até a parte externa, mas alguma medida tem que ser tomada. Segurança eu acho um tanto quanto difícil colocar, mas ao menos iluminação para você perceber a movimentação de pessoas lá. Assim como o túmulo dos seus antepassados, seu pai, meus também foram depredados, enfim. E reiteradamente as pessoas estão me procurando, falando sobre isso, tá? E é realmente lamentável sobre todos os aspectos. Por não, vereador Chico? Senhor presidente, e qual seria a parte de responsabilidade da administração do cemitério, da empresa que presta os serviços lá? Afinal de contas, o Célio até outro dia falou que ia fazer um requerimento solicitando de serviços prestados, do que quando foi discutido a respeito das calçadas em volta do cemitério, do MURC lá em Marcílio Dias, qual seria a parte de responsabilidade será dessa empresa? Porque ela explora e ela está ganhando para isso. O que é a contrapartida dela? Não sei se o vereador Célio Galés já elaborou esse requerimento ou não ainda, só para colaborar com a discussão. Pois não. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores, eu ainda não formulei, até porque na primeira oportunidade que eu fui até a Secretaria de Planejamento, até para ter conhecimento, né, daquilo que, das obrigações que essa empresa que explora, né, os funerais, não os funerais, mas enfim, os sepultamentos, né, quais são as suas obrigações. E naquela oportunidade a secretária não estava, fiquei de retornar e acabei não retornando. Mas é interessante isso, até porque eu creio que talvez internamente deva-se fazer algum tipo de iluminação. Sim. Né? Porque apenas na rua, nas laterais, o cemitério é grande, né? São largos, da rua principal até o final, até o muro das casas lá, tem condições realmente desse tipo de gente, né, que vai depredar cemitérios, tem condições de se esconderem, etc. Então, eu creio que há essa possibilidade de fazermos um projeto nesse sentido. Até porque normalmente quando se fala aqui de implementar alguma coisa, onerar a prefeitura, mas nessa área, né, de iluminação pública sempre há dinheiro, né, porque ele provém da COSIP, da Contribuição sobre Iluminação Pública. Então, há um recurso disponível, ou pelo menos possível de ser usado. Então, penso que nós poderíamos fazer até um requerimento, ou talvez uma moção aqui da Câmara, solicitando para que se faça esse procedimento, né, que Vossa Excelência faz a indicação, que é a questão de termos uma iluminação mais adequada, né, porque realmente não é apenas a questão material, como o senhor já falou, com o vereador Edmilson também, mas você chegar no túmulo do antepassado seu, de uma pessoa querida sua, e ver, né, que foi violado, né, que foi depredado, realmente é muito triste isso, e não poderia estar acontecendo, até porque não são valores para as pessoas que acabam furtando, né, eles não vão ter muito lucro com isso, mas o prejuízo é grande, né, não só financeiro, mas principalmente emocional. Só para concluir, eu não quero me alongar mais, mas tem o ideal e o possível. O ideal, eu até pedi no requerimento, o vereador Célio, que fizesse um estudo. Eu realmente não sei de que forma poderia fazer iluminação, mas de uma forma assim, provisória, digamos assim, a instalação de alguns refletores de LED ali já contribuiria nesse processo, principalmente de prevenção. Né? Claro que de uma iluminação de maior envergadura depende de estudo, depende de recursos, uma série de coisas, mas eu vejo que isso não é tão caro. Resolver não vai, mas vai minimizar, ao menos. Tá? A gente fica, como eu falei, e o senhor passou por isso, é lamentável, sobre todos os aspectos, você vê o túmulo violado. É terrível. Seria isso, muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Palavra ao vereador Célio Galés. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia de hoje de 3 projetos de lei para a primeira votação. Projeto de lei 095/2018.
que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município. E projeto de lei 96, que autoriza o Poder Executivo a ditar convênio 39/2007 com o Tribunal de Justiça. E o projeto de lei 97, que autoriza a custear despesas e dar outras providências. Eu vou colocar em discussão os 3 projetos, por favor, e na sequência eu vou votar os 3 também. Coloco em discussão a inclusão dos projetos de lei 095/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e dar outras providências. Projeto de lei 096/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ditar o convênio 39/2007, firmado com o Tribunal de Justiça, para a nomeação de oficial de justiça ad hoc para o cumprimento de citação nos executivos fiscais do município de Canoinhas. E é o projeto de lei 097/2018, que autoriza a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão a inclusão. Não havendo o que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Inclusão na ordem do dia, projetos de lei 95, 96, 97, 2018. Coloco em discussão o veto ao projeto de lei 034/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o município de Canoinhas, estabelece o selo Lucas Begali Zamora e dá outras providências. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, esse projeto de lei, na sessão de terça-feira da semana passada, eu pedi a retirada da ordem do dia, a retirada de pauta, e conforme eu havia conversado com os senhores vereadores e com o vereador autor do projeto, conversei com o senhor prefeito municipal, que assumiu um compromisso de enviar um projeto de lei com da mesma natureza, apenas evitando essa questão do vício de origem, qual é a alegação, e que o parecer também é com esse entendimento. E então, por conta disso, senhor presidente, eu vou votar favorável à manutenção do veto, até porque no dia de amanhã vai estar chegando a essa casa esse projeto de lei, conforme havia combinado com os senhores vereadores e com a concordância do senhor prefeito municipal. Então, por conta disso, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores a manutenção do veto, justificar ao vereador Paulinho, autor do projeto, né, que pode ficar tranquilo que realmente o que importa para o senhor é que essa matéria seja colocada, seja transformada em lei. Creio que é isso, esse é o seu objetivo, e será, né? E aí, sem incorrer nessa questão de uma possível ADIM, uma coisa nesse sentido. Então, vereadora Camila, eu gostaria que a senhora votasse pela manutenção do veto também, para que nós possamos dar um voto de crédito ao prefeito, e creio, o vereador Paulo Glinski, líder do governo, o vereador Vilmar Sidowski, que amanhã estará aqui esse projeto. Permanece discussão. Bem, vereador Paulinho, no direito, já falei nessa Casa de Leis, o direito não é ciência exata, não é matemática, 2 mais 2 é 4. Eu havia formulado, depois de estudar bastante o projeto, uma intenção de voto. Até a reunião das comissões, entendia eu que, em que pese, tá, e respeito a opinião do Executivo, em nenhum momento eu questiono a questão do Executivo em vetar, até mesmo porque a assessoria jurídica do Poder Executivo entendeu, né, que havia elementos para ser vetado. Todavia, o bem maior a ser tutelado nessa situação seria a vida, né? Então, eu sempre vou votar num projeto, independente, tá, de questões até constitucionais, digamos assim, que tenham uma possibilidade, tá, de haver um vício de origem, uma questão inconstitucional,
Mas se existia um bem maior a ser tutelado, como é a vida, eu votaria pela derrubada do veto. Em face do vereador Célio ter se comprometido, o qual eu agradeço, conversar com o prefeito, e vir um projeto substitutivo, eu estou justificando ao senhor e também à nossa comunidade por que eu estou mudando o meu voto. Até mesmo porque, vereador Paulinho e senhores edis, eu, enquanto militar estadual, não só policial, mas bombeiro militar, eu entendo, tá, que deveria fazer parte das grades curriculares de todas as escolas, né, municipais, estaduais, escolas particulares de ensino, a questão de primeiros socorros. Eu sei da dificuldade de operacionalização de um projeto dessa envergadura. Todavia, é importante esclarecer que existem possibilidades e brechas legais para que seja firmado termo de cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros, enfim. Não é fácil a operacionalização. Aí eu entendo o veto do prefeito. Agora, é importante também frisar que, né, muitas vezes a comunidade não entende, é importante esclarecer, na fundamentação do nosso voto, na decisão de você ter o voto, por que você coloca determinada situação e por que você vota de determinada maneira. Então, é importante esclarecer a comunidade, né, principalmente a nossa imprensa. Eu fui questionado a respeito disso, eu disse, olha, como eu entendo que um bem maior a ser tutelado é a vida, e foi essa a sua intenção original quando apresentou o projeto, também respeitando novamente o Poder Executivo, né, na sua possibilidade de vetar dentro das questões legais discricionárias do prefeito, né, eu vou mudar o meu voto em função da substituição do projeto. Eu só estou falando isso para justificar, talvez estou falando em nome dos demais, né, porque vai ser apresentado um novo projeto e a sua intenção inicial, né, pela leitura que nós fazemos, ela vai prevalecer. E que nós tenhamos, nem que dure um determinado tempo, vereadora Camila, a possibilidade de que os professores, ao menos, sejam capacitados, porque, via de regra, os problemas que acontecem em escola, e eu falo isso com uma certa propriedade, né, na família, a questão, vereadora Thelma, a senhora que trabalha na área de saúde, a questão de engasgar. Né, vários policiais militares nossos, através do nosso 190, atenderam ligações e salvaram vidas através do telefone, pelo simples fato de uma operação, entre aspas, simples, né, de desengasgar uma criança, um adulto até mesmo. Né? Então, em função disso, eu acho que a capacitação dos nossos professores para replicar para os funcionários, enfim, não seria uma tarefa tão difícil. Eu acho que a operacionalização, apesar de ser difícil, ela é possível. Então, só estou colocando isso para justificar, né, o meu voto. Continua aberta a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, comunidade, internautas. Só gostaria de dizer que o projeto também é meu, vereador Célio. Eu queria corrigir que o projeto também é meu e a dor também é minha. Então, por isso, o meu voto é contra a manutenção do veto. Vai continuar assim, entendendo todos os critérios que o prefeito usou, mas pelo fato do projeto também ser meu, continuo pela derrubada da manutenção, derrubada do veto. Tirou em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Célio Galessi. eu quero pedir desculpas à vereadora Camila, né, por essa falha minha. E não há como um vereador que apresenta um projeto de lei depois votar contra o seu projeto. A gente compreende perfeitamente isso. Né? E a questão maior aqui é realmente que essa lei tenha a sua eficácia posterior. Né? Porque nós conhecemos, vereador Paulo Glens, projetos que são meramente uma letra morta. Né? Quer dizer, não adiantou de nada. Então, por tudo isso que já foi dito aqui, já foi defendido esse projeto de lei, eu creio que realmente é importante a aplicação efetiva desse projeto. Então, que se venha de lá, e aí eu vou compreender perfeitamente o seu voto, né, contrário à manutenção do veto, e só quero mais uma vez pedir desculpas para a senhorita por conta disso. Não havendo mais querer discutir, Senhor presidente, com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. eu quero cumprimentar os senhores vereadores, comunidade senhores presentes, internautas, boa noite. Eu quero parabenizar todos dessa casa pelo belíssimo e bonito entendimento, né, por um projeto também, na minha ótica, de extrema importância, quando
os vereadores Paulinho e Camila apresentaram o projeto, eu os li, vi da sua importância. A gente sabe que no cotidiano do dia a dia, quando menos se espera, pode algo nesse sentido acontecer, e quando você tem as pessoas preparadas para isso, ou pelo menos que tenham uma noção, com toda certeza vão fazer a diferença, porque às vezes, muitas vezes é questão de segundos ou minutos, né, para se tomar uma atitude. E se as pessoas participaram de algum treinamento, elas com toda certeza, se não tudo o que elas ouviram e aprenderam nesse treinamento, mas parte daquilo elas vão saber aplicar na hora que for necessário. Então, parabenizar os dois vereadores que fizeram a apresentação, parabenizar o Célio por ter intercedido nisso, né, e tomado essa atitude de ter esse diálogo com o prefeito municipal. Prefeito também, por um outro lado, ter ouvido e entendido a importância. E também a gente sabe que o projeto vindo, presidente Mário, do Executivo, se lá na frente, ou na hora da aplicação desse projeto, houver algum custo para a aplicação dele, ele é de ordem executiva, onde isso se tornará muito mais fácil e muito mais rápido para que possa acontecer. Obviamente que vai se trabalhar sempre na função de fazer de maneira a nível de parcerias, de entendimentos com os bombeiros, enfim, né, para que se minimize gastos, evite gastar. Mas se houver alguma necessidade em algum determinado momento para que o projeto funcione na sua integralidade, então isso estaria regulamentado perante lei, porque já veio o projeto, então, do Poder Executivo. Mas isso não tinha o brilho dos autores, que foram extremamente... estão extremamente parabenizados pela ideia, pelo entendimento e por visualizar isso. Então, eu quero parabenizar a todos e essa casa pelo belíssimo entendimento, e que hoje, com certeza, vai ser derrubado, vai ser mantido o veto, né, com exceção dos dois autores, eu imagino, né, mas que na contrapartida nós teremos o projeto do Executivo contemplando os dois autores. Muito obrigado. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Solicito ao senhor primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não é pela rejeição do veto. Sim, manutenção, não rejeição do veto. Vereadora Camila Lima. Não. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Chico Mineiro. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Edmilson Verca. Sim. Vereadora Norma Pereira não se encontra. Vereador Paulinho Basílio, não. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Não. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Está mantido o veto integral do projeto de lei 034/2018, com 6 votos favoráveis e 3 contrários. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 007/2018, que regulamenta a comunicação do controle interno previsto no parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 007/2018 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 087/2018, que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelos no ambiente das escolas públicas municipais, visando o cadastramento e ou recrutamento de possíveis futuros clientes de seus serviços. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 087/2018. Em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 089/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. 50 horas de serviços de escavadeira hidráulica em favor do frigorífico e Casa de Carnes Catarinense Limitada. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 089/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 095/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. 126 metros cúbicos de pedra brita em favor de Agro Florestal Aristides Malon Limitada. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 095/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 096/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a editar o convênio 39/2007, firmado com o Tribunal de Justiça, para a nomeação de oficial de justiça ad hoc para o cumprimento de citação nos executivos fiscais do município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Palavra ao vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, esse convênio que já existe desde 2007, ele teve uma suspensão na efetividade dele, tendo em vista um entendimento que ocorreu durante um certo tempo de que não poderia existir mais a figura do oficial de justiça ad hoc. Então, nesse período, o município recolhe as taxas do fórum destinadas à citação, à intimação, à penhora, ou, quando não é o caso de taxas, pelo menos o município recolhe as despesas postais para que esse executado seja notificado. Acontece que esse é um valor bastante significativo e existe uma grande dificuldade de cumprimento dessas determinações, tendo em vista que a gente só tem hoje na comarca 3 ou 4 oficiais de justiça trabalhando e eles têm que cumprir aí todos os atos de todos os processos dos 4 municípios da comarca. Então, surgiu a possibilidade de reeditar esse convênio. O município já tem um funcionário efetivo que trabalha dentro das instalações do fórum, se dedicando exclusivamente aos executivos fiscais do município, e esse mesmo servidor vai ser nomeado oficial de justiça ad hoc e vai cumprir todas as intimações em favor do município sem que tenha custo. Essa experiência já aconteceu, vereadora Thelma, 2007, 2008, 2009, ela foi muito produtiva para o município, foi econômica para os cofres públicos, enfim, gerou um resultado bastante significativo no andamento dos processos que envolvem o município na questão da execução fiscal. Então, só para explicar para a comunidade, é essa situação. É um funcionário do município efetivo que já trabalha no fórum, que vai ser nomeado oficial de justiça ad hoc e vai passar a cumprir os atos necessários ao andamento das execuções fiscais do município. Continua a discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 096/2018 em primeira votação. Agradeço ao vereador Paulo Glinski pela sua manifestação e as comissões pela celeridade como emitiram seus pareceres. Muito obrigado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 097/2018 que autoriza custear despesas da outras providências. Despesas no valor de até R$ 7.940 referente ao transporte, alimentação e hospedagem dos atletas da equipe Bolão 23. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 097/2018 em primeira votação. Só gostaria de esclarecer, principalmente a nossa comunidade, que todos os projetos de leis que hoje foram votados, eles já foram discutidos nas comissões e também todos esses projetos, eles estão inseridos no sistema de apoio ao processo legislativo, no site da Câmara Municipal, para consulta de toda a comunidade, né, conforme prevê a questão da lei da transparência. Então, é importante frisar novamente a nossa comunidade, que deixa muitas vezes de serem discutidos já em plenário,
ou por já ter esgotadas as votações em primeira discussão, ou por ter exauridas já as discussões nas comissões. Muito obrigado. Passamos ao requerimento. Solicito a senhora segunda secretária fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 490 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, solicitando informações sobre qual a possibilidade do município criar intendências distritais para a manutenção das vias de cada distrito, bem como qual o maquinário necessário para atender tal demanda. Está em discussão o requerimento 490/2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 490/2018. Requerimento 491 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando as seguintes informações: qual a empresa é responsável pela execução de serviços de limpeza e higienização da área física interna, salas, cozinha, banheiros, escadaria, corredores e afins da Prefeitura de Canoinhas e seus diversos prédios públicos, perímetro urbano e rural? Há quanto tempo a empresa presta serviços para o município? O portal de transparência mostra que a concorrência pública 05 de 2018 foi impugnada e dado o prazo de 3 dias para uma resposta. No momento, a empresa não se manifestou e, por isso, foi suspensa sem um parecer, passando a ser concorrência pública número 11, como consta no site. Considerando o fato acima, a Prefeitura pode permanecer com um contrato com uma empresa sem realizar licitação apenas por experiência, como foi informado pelo próprio setor de licitações? A empresa está ultrapassando os 25% que pode alterar por meio de aditivos? Como está o processo de licitação neste caso? O setor poderia enviar informações sobre este edital? Está em discussão o requerimento 491/2018. Senhor presidente. Palavra à vereadora Camila Lima. Então, ele está bastante extenso, esse requerimento. Eu tive muitas dúvidas ao ler a concorrência pública ali na licitação, e eu fui até o setor de licitação para conversar e tentar entender, e eu não tive todas as minhas dúvidas sanadas. Então, por isso, não ficou muito claro para mim. Eu estou enviando para eles, para que eles possam me responder por escrito, para eu saber a legalidade desse processo e como que anda a licitação. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Por favor. Com a palavra a vereadora Thelma Abley. Quero parabenizá-la pelo requerimento e dizer que eu, enquanto servidora municipal, tenho observado já há alguns meses a grande sujidade dentro do Paço Municipal. A gente sabe que há um serviço terceirizado que são remunerados para tal, mas, enfim, as limpezas, pelo menos na Secretaria de Habitação, não são feitas nem semanalmente. Quem limpa as mesas são nós, os funcionários, e isso, lógico que não vai cair a mão por fazermos isso. Mas, enfim, a sujidade do chão, dos banheiros, o cheiro é muito ruim. Até uns 4 meses, 5 meses atrás, a gente observava que tínhamos pessoas limpando os banheiros durante todo o dia, porque ali circulam pessoas da comunidade, de todos os bairros, funcionários, são os mesmos banheiros para todos. E isso é caso de outro requerimento sem os materiais de limpeza adequados, porque eles estavam limpando apenas com água. Sim. Então, a sujidade do Paço Municipal hoje ela é muito grande, teias de aranha, banheiros sujos, e hoje ainda eu falei para um colega de trabalho que eu, enquanto servidora municipal, iria emitir um ofício para a administração para ver de quem é a responsabilidade desta fiscalização, porque realmente o serviço lá não está acontecendo como deveria. Era isso. Discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 491/2018 por toda edilidade.
Requerimento 492 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Zinice Dreyer, secretária municipal de saúde, considerando algumas ocorrências que aconteceram no pronto atendimento e colocaram em risco a segurança de pacientes e funcionários. Qual o motivo do pronto atendimento não possuir um profissional da área de segurança? Está em discussão o requerimento 492 de 2018. Senhor presidente. Palavra vereadora Camila Lima. O requerimento ele é autoexplicativo, mas eu decidi redigir ele porque na semana passada houve uma briga lá dentro do pronto atendimento e as próprias enfermeiras tiveram que separar as pessoas, o que eu acho, né, que não é a função delas. Então, será que cabe um segurança no pronto atendimento? Essa é a minha dúvida para a secretária. Seria isso. Última discussão, requerimento 492 de 2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 492 de 2018. Requerimento 493 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Zinice Dreyer, secretária municipal de saúde, considerando que o protocolo de Manchester prioriza o atendimento dos pacientes de urgência e emergência por meio de uma triagem mais apurada, ou classificando-o com pulseiras de 4 cores, dependendo do seu risco de morte. Seguem os questionamentos. Qual é o motivo do município não utilizar este método, que facilitaria muito a demanda de pacientes sofrendo nas cadeiras de pronto atendimento? Existe uma forma realizada pelo Estado gratuita deste protocolo, porque ainda não foi adquirida? Está em discussão o requerimento 493 de 2018. Senhor presidente. Palavra vereadora Camila Lima. Então, esse protocolo Manchester ele existe para dinamizar o atendimento conforme o risco de cada paciente, o risco de morte de cada paciente que chega no pronto atendimento. Então, na verdade, quase todas as cidades têm esse protocolo nos PAs. E eu queria saber por que a gente está nesse retrocesso e não tem. Então, a secretária, há um tempo atrás, ela falou que sairia caro para o município, mas eu fui pesquisar e ele é gratuito. Então, essa última pergunta sobre o Estado, se o Estado fornece, eu não tinha essa informação até o momento que eu escrevi que eu fiz o requerimento, mas ele é totalmente gratuito e ele faria os pacientes ficarem com muito mais comodidade, os pacientes que estão realmente precisando, que não são aqueles casos de ir a uma policlínica e tal, para que eles fossem educados para ir para o pronto atendimento realmente quando tivessem urgência e emergência mesmo, e os outros esperarem até ser atendidos conforme as suas necessidades. Seria isso. Continua a discussão. Por favor. Com a palavra vereadora Temobley. Então, vereadora Camila, muito bem dito, né, o protocolo de Manchester, mais conhecido como o método classificador de risco de cada patologia, onde temos o vermelho, as pessoas que passam pela triagem com a enfermagem levam a pulseira vermelha porque é muito grave, a pulseira laranja é porque é grave e termina na pulseira amarela, que ela pode ser... Tem a pulseira azul também. Isto a azul e a amarela, né? Ela pode ser encaminhada para uma unidade básica de saúde. Esse encaminhamento tem que ser formalizado. Então, o protocolo de Manchester ele é discutido já há anos e obrigatória a sua implantação em todas as unidades de pronto atendimento, né, no Brasil. Em março de 2016, quando deixamos a Secretaria Municipal de Saúde, enquanto gestora, deixamos já com a programação, porque o pronto atendimento ele foi inaugurado em abril, maio ali do ano de 2016. E já tínhamos deixado programado, algumas pessoas já haviam recebido treinamento do Estado para tal. Algumas enfermeiras, inclusive, que hoje foram remanejadas para outros locais, embora que haja a necessidade de mais treinamento para que consigam fazer esta classificação de risco com segurança. Isto é necessário, muito bem colocado, porque
nessa classificação de risco, a gente consegue drenar as pessoas que não vão à unidade básica de saúde e preferem ir nas filas de pronto atendimento a hora que bem entendem, à noite, à tarde. Elas não têm, porque tem a questão dos direitos e deveres, né? Muitas pessoas não levantam tão cedo para ir consultar, né? A gente vê ali na prefeitura. Agora, no inverno, as pessoas preferem ir após o almoço procurar o prefeito no seu gabinete, né? Porque de manhã é muito frio, enfim, existe tudo isso, direitos e deveres. Então, a classificação amarela ela tem que ser devolvida para a unidade básica de saúde. Por isso que se gasta tanto em urgência e emergência hoje nos serviços, porque muitas pessoas estão lá na fila sem ter a necessidade. E o protocolo de Manchester ele vem realmente para fazer justiça a esses pacientes que realmente precisam dos atendimentos de urgência e emergência. E é urgente que se coloque este serviço, que já funciona muito bem em outros municípios. Última discussão. Cumprimentar a senhora pelo requerimento. Também cumprimentar a vereadora Thelma pela aula explicativa. Eu realmente não conhecia esse protocolo de Manchester e acredito que a nossa secretária Zenici, ela deva implantar. Eu só não entendi ali que não teria custo da pulseira, é isso que a senhora, essa referência que a senhora fez? Não, na verdade, o que foi passado é que seria como uma franquia, né? Mas não é uma franquia. O custo seria apenas das pulseiras e talvez adesivos para baratear para o município, mas o que era comentado era que seria uma franquia, e não é isso. Pois não. Se usar o nome Protocolo de Manchester, vai pagar pela franquia, né? Porque ele é patenteado. Agora, é só usar o protocolo classificação de risco. Que é do Estado. Que é do Estado, que o município pode elaborar e programar da forma que ele quiser, treinando bem seus profissionais ali da área da enfermagem, né? E eu acredito que eu também gosto de ser justa quando eu digo que, quando eu deixei a secretaria enquanto gestora, em março de 2016, a pessoa que me substituiu ficou com o compromisso de implantar efetivamente este protocolo e não o fez, tá? Mas agora também já se passaram 1 ano e meio dessa nova gestão e por isso, né, eu acho que é justo a gente falar quando a gente deixa as coisas programadas, independente de partido e de pessoa, enfim, é um compromisso. E eu acredito que a secretária Zenici vai colocar em prática isso, porque é de extrema urgência, até para baratear os custos da unidade de pronto atendimento, que são bastante elevados. Muito obrigado pelo esclarecimento, eu entendi. E até para fins de prevenção, acredito eu, se for bem explicado, vereadora Camila, né, essa questão de prioridade, no caso de atendimento, evita até um futuro conflito, porque às vezes as pessoas não sabendo por que um está passando ou passando na fila em lugar do outro, se uma explicação, se tiver tecnicamente isso feito, talvez até minimize, como a senhora falou ali, a questão de conflitos. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque, infelizmente, né, hoje não sei como está a vereadora Thelma, mas por pessoas idosas que necessitavam de uma simples injeção, tinha que ir ao pronto atendimento. Eu falo isso porque minha mãe, saudosa memória, ela tinha plano de saúde, eu tinha que levar o pronto atendimento para aplicar uma injeção. Tinha plano de saúde, entrava, tomava a vez dos outros, muitas vezes, até por causa da idade, tá? E aí gerava-se um conflito, até mesmo porque as pessoas não compreendem. Para quem está doente, a sua prioridade sempre vai ser prioritária. Sim. Né? Então, muito obrigado pelo esclarecimento. Pois não, vereadora Camila? Eu até conversei com um médico sobre isso e talvez tenha algum conflito, porque aqui diz assim, ó, o protocolo Manchester não tem fins lucrativos na divulgação e implementação do sistema. Existem, contudo, encargos em financeiros que, segundo o contrato, são de responsabilidade de quem gera despesa, que seriam as pulseiras e demais materiais e treinamento dos profissionais. Acredito que a vereadora e então secretária Zenici vai ser muito solícita a essa questão. Eu tenho certeza que, pela sua competência, da sua equipe, eles vão implantar isso, né? Eu vou, inclusive, conversar com ela a respeito.
Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 493, 2018. Requerimento 494 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Paulo Machado, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, expondo e solicitando o que segue. Quais estratégias efetivas foram executadas no intuito de fomentar a atração de novos investimentos para a geração de emprego e renda no município? Se já foi finalizado um portfólio, folders com informações claras e explicativas e o vídeo institucional do município apresentando as potencialidades para a atração de novos investimentos. Se já foi elaborado algum projeto nessa secretaria que visa a captação de recursos para a aplicação nas diversas áreas que contemplem o desenvolvimento econômico, caso positivo, solicita encaminhar cópia a esta Casa de Leis. Para discussão, requerimento 494, 2018. Eu formulei esse requerimento, eu estava conversando com alguns empresários esse final de semana e elencando algumas prioridades. A grande reclamação no município e quase em todo o estado, o país, uma grande preocupação com os nossos gestores é a geração de emprego e renda. E quando se discute geração de emprego e renda, nós temos que vender o nosso município, nós temos que vender e apresentar o nosso município de forma atrativa. Eu já havia conversado com o secretário Paulo. A gente sabe a questão de limitação orçamentária, às vezes é difícil, enfim, até para se gerar portfólios, folders, enfim, vídeos, isso tem um custo relativamente elevado. Às vezes as pessoas reclamam porque, vereador Paulo, no município quase tudo é prioridade, a gente sabe disso. O asfalto, eu posso citar um exemplo, esse final de semana eu fui cobrado, inclusive hoje, eu havia formulado um requerimento, tinha festa ali da Madre Paulina, e já agradeço, na época, o vereador, o vereador e secretário Gil Baiano, de pronto atendeu a solicitação, foi feito lá uma melhoria na rua, enfim. Hoje uma senhora veio brigar comigo porque eu tinha pedido para passar a máquina, tinha muito pó. Então, realmente é difícil, e a prioridade realmente lá é uma rua que precisa asfalto. Ela diz, olha, vocês não fazem nada, vereadores, o senhor falou que foi em Florianópolis, pediu recursos, mas não sai, enfim. A comunidade, as pessoas da comunidade, às vezes, elas ficam um pouco chateadas com isso, mas não depende do vereador a execução. Mas por que eu coloco isso da forma? Porque muitas coisas são prioridades, né, no município. E discutindo recentemente a questão do nosso plano de mobilidade, vereador Paulo, a União da Vitória, né, elencando prioridades, contratou lá o urbanista Jaime Lerner para fazer o plano de mobilidade. Eu tenho a informação, um custo aproximado de R$400 mil. Me questiono muitas vezes, nós, vereadores, somos muito questionados na aprovação de projetos, ou, enfim, nas prioridades que o município tem, aprovar a elaboração de uma consultoria de um projeto de mobilidade no custo de R$400 mil, o ideal e o possível. Por que eu falo isso, né? Porque realmente esses documentos, eles têm que fazer parte, tá? No meu entendimento, ao menos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós possamos implementar, inclusive nós, vereadores, pedidos, né, empresas para geração de emprego e renda, você tem que levar, né, as informações positivas. Nós temos muitas coisas positivas. Então, foi em função disso que eu formulei o requerimento. Também iria formular um requerimento para o secretário Paulo vir até a tribuna, já no início do mês de agosto. Né, eu vejo o seu Eugênio aqui, todas as sessões, no final o senhor nos questiona e, como integrante da comunidade, tem que questionar como é que está o seu processo, a questão da sua notificação da sua empresa. Eu iria formular, talvez eu formule amanhã, vou conversar com o secretário Paulo, um requerimento para vir esclarecer, né, algumas questões que realmente causam angústia no senhor e outras pessoas da comunidade. Então, só para esclarecer, o senhor eu iria formular hoje, acabei não formulando, até porque eu gostaria primeiro de conversar com o secretário. Eu sei que o senhor está angustiado. Né, nós, vereadores, não podemos responder ao seu questionamento porque não temos a informação oficial ainda. Mas isso, vou propor a vinda do nosso secretário até a tribuna para esclarecer alguns assuntos com relação, principalmente, a essas pendências que tem relativas às notificações das empresas. Não vendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 494/2018.
Requerimento 495 de 2018, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o aluno Bruno de Favre, da Escola Básica José Groskopf, que foi eleito vereador mirim da legislatura 2018-2019. Está em discussão o requerimento 495 de 2018. Só gostaria de informar os senhores, né, que o vereador eleito, o vereador titular, acabou declinando, né, da possibilidade de assumir a cadeira, então foi chamado o suplente, e o suplente é o Bruno de Favre. Então, como todos os outros foram encaminhados o requerimento parabenizando, eu não poderia deixar também, uma vez que ele já assumiu a sua cadeira aqui nessa Casa Legislativa, de encaminhar esse requerimento. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência com questão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 495/2018. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Camila Lima. Com a palavra, vereadora Camila Lima. Eu gostaria apenas de convidar a todo o público para a 8ª Feira de Artesanato e Café, que vai ser no dia 21 e 22 de julho. Vão ter plantas, orquídeas suculentas, além de café, feijoada, almoço. Vai ser no pavilhão da Igreja Luterana, no centro, aqui de Canoinhas. No sábado vai ser das 9 às 19 e no domingo das 9 às 17 horas. Então, já que a gente está falando sobre isso de economia, de desenvolvimento, para que, pelo menos nós, vereadores, pelo menos dê uma passada na feira, porque é muito legal, os artesanatos são feitos com muito carinho, e seria isso. Eu convido a todos, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Continua aberta a palavra. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Realmente, vereadora Camila, é muito bacana realmente a feira de artesanato. No início da legislatura, no passado, nós falamos sobre a possibilidade de nós termos uma rua coberta, até para que nós pudéssemos ter no município um atrativo, assim como tem em Curitiba, lá no Largo da Ordem, né, todo final de semana essas feiras, né? O espaço é um pouco limitado na Igreja Luterana, eles já nos colocaram a situação, né, de usar o pavilhão da Igreja Matriz. Eu não sei se foi acordo financeiro, por que não aconteceu, mas realmente é muito bacana. Nós não podemos deixar de prestigiar e convidar a comunidade, né, a participar. Eu gostaria só de justificar a ausência da vereadora Norma. Por compromissos pessoais, ela foi a Florianópolis, justificou essa ausência, talvez não chegasse a tempo. Nós sabemos como é a estrada, então acabou não chegando. A vereadora Norma está, né, justificada essa falta. Nós entendemos toda a sua agenda como pré-candidata a deputada federal, né, e provavelmente foi cumprir a agenda nesse sentido, mas está justificada. A senhora, como nunca falta nas sessões, sempre muito partícipe, inclusive nas comissões, né, não tem problema nenhum a sua ausência nesta sessão. Eu também gostaria de, em nome de todos os vereadores, cumprimentar a vereadora Camila Lima pela passagem do seu aniversário. Como eu já falei pessoalmente, desejar, acima de tudo, sempre, primeiro, muita saúde, né, muita paz, muita harmonia, muita serenidade, muita tranquilidade. Dizer que a senhora tem uma participação sempre muito efetiva nessa Câmara, apesar de não falar muito, né, mas quando apresenta seus projetos, seus requerimentos, sempre com muita propriedade, isso é muito importante, né. Falo por mim, gosto muito da senhora, não só como vereadora, mas como amiga, né, como pessoa que tem uma participação tão efetiva nessa Casa de Leis, né. Então, ao encerrar essa reunião, eu convido a todos para nós cantarmos parabéns. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 17 de julho, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado. A festa está todo mundo convidado, ela só vai marcar o local e horário.